Deus abomina essas mulheres e os deuses que elas adoram. Era para vocês terem matado essas mulheres lá. E as crianças também. Né? Números, capítulo 31. Deus manda matar os medianitas. E junto matou o Balaão, pois ele foi quem aconselhou as mulheres para se relacionar com os israelitas e adorar o Baal Peor. Esse deus Baal, né, tão cultuado lá. Peraí, o que aconteceu com o Balaão? O que aconteceu, gente? Balaão estava ali, né, tão ligadão com o povo de Israel. Parecia que ele tinha virado um israelita. Nós lemos isso na live passada. E aí, de repente, ele começa a provocar as mulheres medianitas, moabitas, para ter relações com os homens de Israel. Ele virou a casaca de repente. Será que foi isso que aconteceu? Será que é uma história verídica? São perguntas. O que aconteceu com o Balaão, esse homem que conversava com Deus, que estava tão ali na intimidade com Deus? O que aconteceu? De repente ele foi para o lado de Baal? De repente? Ou Balaão e Israel, todos eles ali, são farinha do mesmo saco, como a própria ciência prova com os estudos, tanto da parte da genética, como da parte da arqueologia. Que não tem um Deus Baal que é inimigo do Yahvé. Isso foi uma coisa estruturada. O Deus El e a deusa Ácera, está tudo ali. São exatamente as referências que o povo de Israel sempre teve. Por isso que era muito difícil o povo de Israel se libertar do culto a Baal. Porque a gente fica assim, nossa, mas por que esse povo é tão cabeça dura, como diz na Bíblia, né? Nossa, por tudo que Moisés fez, que Arão fez, para tirar o povo daquele culto, mas era só uma brechinha para eles voltarem. Era só eles ficarem um pouquinho mais próximos que eles se corrompiam, tanto os homens quanto as mulheres. Por quê? Porque era a religião matriz, a religião raiz. Entende? E essa religião dos cananeus serviu como base para muitas religiões da Europa, sobretudo da África. E até mesmo as tão perseguidas religiões aqui no Brasil, chamadas de matriz africana. Entende? Então não tem ali o Balaão, que está bem ligado ali com o Baal também, o Balaão, traidor, como muitos pregadores gostam de falar, né? Eu não falei para vocês na live passada que o desfecho de Balaão viria agora? Então a gente escuta, né? Muitos falarem do lado bom do Balaão, olha, mas ele caiu em desgraça, ele caiu no pecado, e muitos pastores e padres que se desviam, né? Que viram os desigrejados, como são chamados, eles são comparados a esse Balaão. Eu imagino que alguns católicos também falam, olha o Cássio aí, ó, o Balaão da história. Estava lá, né? Junto com Javé e agora está aí, né? Falando mal. Não, gente, a gente não está aqui falando mal, a gente está estudando. Nós estamos comparando o que ensinaram para a gente como verdade. É apenas um olhar crítico. Será que faz sentido isso? Então, Balaão ele foi morto a fio de espada por aqueles israelitas que tanto ele cultuava, venerava, e aí disseram, olha, mas o Balaão, ele que incitou as mulheres a se relacionar com os israelitas. Ele voltou-se lá para o lado do Baal. Safado, tem que morrer. Então Balaão foi morto nessa investida ali na terra dos medianitas. E está aí, capítulo 31. Dizendo que ele incitou tudo isso.
trouxeram como espólio de guerra, depois que eles mataram tudo, porque eles entraram na cidade, gente, e atearam fogo em tudo, mataram todos os homens, mas destruíram tudo, e trouxeram, então, as mulheres, as adultas, né? E as jovenzinhas, as que eram virgens, trouxeram as crianças, trouxeram os gados, a bicharada toda, ouro, prata, as joias, todos os espólios de guerra eles trouxeram. Então, de cada uma das tribos de Israel, das 12 tribos, Moisés escolheu 1.000 homens. Então, eles mandaram 12 mil homens, jovens ali de 20 anos para cima, e foram guerrear. E com essa ordem de destruir tudo. Quando eles estão voltando, e Moisés vê que eles trouxeram as mulheres, Moisés ele fica revoltado. Ele fala assim, poxa, mas foi por causa dessas mulheres aí, dessas mulheres, que a gente pecou. Deus abomina essas mulheres e os deuses que elas adoram. Era para vocês terem matado essas mulheres lá. E as crianças também. Gente, vai lá ler. Vai ler. Eu nunca participei de uma missa que essa leitura tenha sido feita. Eu que li por conta mesmo, e não podia nem questionar isso. E volto a dizer, né, que quando eu escutei aquele padre dizendo, olha, quando você vai à missa durante 3 anos, você lê a Bíblia inteira. Lê nada, só lê aquilo que eles querem mostrar. Então lê isso. Moisés mandando matar mulheres e crianças? Não. Porque se põe isso numa missa lida domingo de manhã, como que o povo volta para casa? Como? A gente até vê pastores pregando esses textos, falando, Deus ele tinha que fazer isso mesmo. Tinha que limpar aquele povo, porque o povo de Israel sempre estava se contaminando com o pecado. Deus estava certo de matar tudo. E até chegam a romantizar esses textos. Mas olha só, vai piorar. Porque quando Moisés ele olha e manda matar aquelas mulheres e crianças, ele fala, separem as virgens, as mulheres, as meninas que ainda não tiveram relações com os homens, peguem para vocês como espólio de guerra. Então mataram as mulheres e as crianças e ficaram com as menininhas, com as jovenzinhas, como espólio de guerra. Nossa! Isso pode? Pode. É legal. Que idade tinham essas meninas? Porque podemos pensar até mesmo em pedofilia. As meninas ali de 10, 12, 13 anos, 9, é para ficar somente com essas. Pode distribuir aí para vocês. Gente, desse número, eles separaram 32 mil jovenzinhas. Metade ficou para o povo, o povão, metade ficou para os guerreiros, então 12 mil ainda sobrou 16 mil jovenzinhas para dividir entre os guerreiros, então estava sobrando ainda. Só que, nesse texto, gente, nesse capítulo, é feita a contagem também dos animais, de tudo, e tudo foi dividido assim, um pouco para o povo, um pouco para os guerreiros e um pouco para os levitas. Um pouco sempre é para os levitas e um pouco para Deus. Então tinha a parte dos levitas e a parte de Deus. Por que Deus quer uma parte? E Deus ficou com uma parte das jovenzinhas? Ficou. Você deve estar espantado. Ficou. As joias, quando eles pesaram ali o ouro, deu cerca de 120 quilos de ouro. Eles entregaram também isso para os levitas, entregando para Deus como uma oferta, pedindo proteção. Olha, isso aqui a gente está entregando que é
proteção para nós. Ok? Uma fezinha, um pouquinho a mais, um superstício, como o bode para, que nós lemos, né? O bode para a limpeza dos pecados, né? Que era lançado, o bode expiatório, que nós lemos um pouco antes, para o Azazel, né? O bode expiatório. Vamos fazer uma fezinha, então, para Deus nos proteger. E olha só, gente, eles entregaram as joias para ter essa proteção, e o número, né, o Números capítulo 32, Moisés guia esse exército, né, para a tomada das terras e tudo mais. Eles vão avançando, mas eu quero voltar um pouquinho, gente, aqui no capítulo 30, no 31, Números capítulo 31, versículo 18. Eu quero separar esse versículo para vocês irem lá e ler. Eu quero facilitar para vocês. Porque sempre tem aqueles preguiçosos que ficam assim, preguiçosinho, né? Ah, fala o versículo. Eu não vou ler o capítulo 32 todo, não. Amazonas, boa noite. Era para ter matado as mulheres e as crianças também? Amém, igreja. Coloca ali. Pois é, era. Em vários momentos a gente viu isso. A ordem para a entrada das cidades ali era essa: matem os homens, as mulheres e as crianças. Até em fogo e tudo. Tem momentos que manda matar até animais e acaba com tudo, não traz nada. E tem momentos que fala para trazer o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho, né? Como agora também, né? Eles trouxeram tudo isso, trouxeram os animais. Era assim que funcionava.